Boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei o horário que está chegando esse vídeo, mas seja bem-vindo. Nós vamos trabalhar hoje num texto da Palavra de Deus, como eu prometi no vídeo que eu coloquei lá no grupo. Alguém viu o vídeo que eu coloquei no grupo do WhatsApp? Viu? Eu prometi, eu vou cumprir o que eu prometi lá no vídeo. É um texto que tem falado comigo antes de eu voltar de férias, e tem muito a ver com o momento que a gente vive no mundo, no Brasil, especialmente no Brasil que a gente está vivendo aqui hoje. É um país extremamente injusto hoje, extremamente injusto. Justiça pervertida, o direito do reto é obstruído, aquele que pratica o mal está vivendo regaladamente, está vivendo de maneira a encher-se de coisas e de benefícios, e aqueles que são justos estão sendo injustiçados. É muito parecido com aquilo que o texto que eu vou ministrar hoje fala. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai sendo tomado de uma tristeza que afeta a nossa fé. E a sua fé não pode ser suja. Sua fé não pode ser, e a minha fé não pode ser contaminada por uma visão negativa do mundo. E o livro que eu vou ler hoje com vocês, o texto da palavra que eu vou trabalhar com vocês, ele tem muito a nos ensinar num momento em que desafia a gente. Por que desafia? Porque uma coisa é o que a gente lê na Bíblia sobre Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é reto, Deus é justiça, Deus é saúde, é cura, é vida, é paz, é harmonia, é salvação. E a gente vê tanta coisa ao contrário disso ao nosso redor. E às vezes essas injustiças, elas batem na porta da casa da gente. Injustiças, diferença, a gente faz tanto esforço para ser correto, e quem está andando torto está vivendo melhor, às vezes. Quem está andando torto está colhendo benefícios, e a gente fica, caramba, não é possível. E se, como eu disse, você e eu não tomarmos cuidado, ofusca, distorce a nossa fé, e a última coisa que a gente pode perder é a nossa confiança em Deus, porque aí sim a coisa fica ruim. Aí sim tudo vai obscurecer, se nós perdermos a fé em Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 1 a 4. E eu vou falar desse tema aí, perguntas difíceis. Esse texto falou, todo o livro de Abacuque, eu já ministrei outras vezes, já estudei o livro de Abacuque muito profundamente, já mergulhei no texto, na história, no pano de fundo. Puxa vida, já fui tão tremendamente abençoado pela leitura do livro de Abacuque. Você vai ver que eu vou iniciar a leitura, você vai falar, não é possível que esse livro aqui de Abacuque foi escrito milhares de anos atrás. Parece que é o nosso dia de hoje. Mas vamos ao texto. Diz assim, Abacuque capítulo 1, eu não vou ler um texto muito longo, e eu vou trabalhar somente nessas perguntas difíceis. Versículo 1 a 4 diz assim: esta é a profecia, ou o oráculo, como algumas Bíblias dizem. Esta é a profecia vista por Abacuque, o profeta. Advertência revelada ao profeta Abacuque, é a mesma coisa. Esta é a profecia vista, revelada por Abacuque, o profeta. Senhor, aqui quem está falando agora é o próprio profeta Abacuque. Ele diz assim, Senhor, aonde que estava Abacuque quando ele vai falar isso aqui? Ele estava provavelmente em Jerusalém, na terra de Judá. Provavelmente. E ele diz assim, Senhor, quanto mais terei de gritar sem que tu ouças? Quanto mais eu vou ter que clamar
Clamar não é uma oração baixa. É um grito. É uma voz levantada. Não é uma oraçãozinha. Pai, muito obrigado, eu te dou graça. Não, não, não. É uma voz alta. A minha versão traduz mais de maneira fiel. Ele diz: Senhor, quanto mais terei que gritar sem que tu ouças? Será que Deus não estava ouvindo? Provavelmente estava. Com certeza estava. Mas o profeta, ele estava contagiado pela ideia de que Deus não estava ouvindo. Não é bom quando a gente começa a acreditar na mentira de que Deus não está ouvindo. E eu não estou julgando o profeta, nem avaliando o profeta mal. Não estou avaliando ele mal. Só estou olhando para o texto que a Bíblia está trazendo para a gente. E o profeta, ele estava gritando e ele estava achando que Deus não estava ouvindo. Quanto mais eu vou ter que gritar sem que o Senhor me ouça? E quem de nós já não passou por essa ideia de que parece que Deus não está dando bola para a gente? Eu já ouvi muitas vezes e também já acreditei nisso. E já ouvi muita gente falar para mim assim: pastor, mas Deus não me ouve. Esses dias mesmo, alguém muito especial falou para Cecília: eu já falei com Deus, mas Ele não me dá bola, Ele não me ouve. Será que Deus não ouve? E o profeta é engraçado, que o profeta diz: quanto mais eu vou ter que gritar. Ele já tinha passado do ponto de orar e chegou ao ponto de gritar. Acho que ele estava achando que Deus era surdo, porque ele mudou de oração para grito. Mas tudo bem. Será que Deus se ofende quando a gente grita? Tem uma coisa que ofende Deus, e eu vou tocar nisso aqui. Tem uma coisa que Deus não gosta. Mas Ele não tem problema com grito. Muito menos com perguntas, que a gente acha que é difícil de fazer. E o profeta fez. E ele diz: quanto mais eu vou ter que gritar sem que tu ouças, violência. Grito a ti, mas tu não salvas. Tu não salvas. Será que Deus não salva? Será que Deus está inativo? Será que Deus cansou? Será que Deus é aquela figura que muita gente que não conhece a Bíblia, nem Deus, diz Deus é um ser velho, de cabelos brancos, cansado, de barbas brancas e longas. Cansado. Não, Deus não é um ser velho, porque Ele não envelhece. Deus é espírito. Ele continua o mesmo, como Jesus disse, como os autores da Bíblia escreveram, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, aleluia. Que o que muda é a nossa ideia sobre Deus, não Deus. Deus não muda, mas a nossa ideia sobre Deus pode mudar. E esse é um grande problema, quando a minha ideia sobre Deus muda. E o profeta estava correndo esse risco de achar que Deus não salva, de achar que Deus não ouve, de achar que Deus está inativo, não está fazendo nada. De achar que não vai dar certo, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de orar, esse negócio de ler a Bíblia, de frequentar a IC, uma célula, de ser fiel a Deus, isso não está dando certo. Muita gente pensa assim, não está dando certo. Deus não é um negócio que a gente vai testar para ver se dá certo. Deus é uma pessoa que não muda. Ele é o Criador do universo. Ele vê mais do que qualquer pessoa que já existiu na face da terra. Ele é a excelência da sabedoria. Ele é a plenitude do conhecimento. Ninguém entende a mente de Deus, ninguém percebe como é que Deus vê e pensa e age. Ninguém pode explicar e alcançar a dimensão dos pensamentos de Deus. E está aqui o Abacuque gritando, sem que tu salves. E ele continua: por que me fazes
ver o erro. Parece com os dias de hoje. Por que o Senhor me faz ver violência, o erro? Eu estou toda hora vendo o erro. Eu rolo a página do Instagram e eu só vejo erro, injustiça. Eu abro o Facebook e eu vejo injustiça. Eu ligo jornais e eu vejo injustiças e erro. O injusto é favorecido e o justo é injustiçado. O reto está acorrentado ou acorrentados, manietados, roubados nos seus direitos, e o injusto tem privilégios. Parece o dia de hoje, versículo de número 3 diz: porque me fazes ver o erro, porque permites a opressão. O Abacuque, ele estava abismado, porque assim, ele sabe quem é Deus. Ele é profeta. E não é um profeta que apostatou, que abandonou a fé, não entenda mal. Ele era um homem de compromisso com Deus. E é pelo fato de Abacuque conhecer Deus que ele está indignado. Porque ele está pensando, como é que pode Deus ser um Deus santo, justo, amoroso, fiel, salvador e deixar o mundo do jeito que está? Como é que pode Deus ser tão amável e reto e justo e santo e poderoso e o mundo está do jeito que está? E o meu Brasil está do jeito que está, e a minha igreja está do jeito que está, e minha vida está do jeito que está. Como é que pode isso? Porque permites a opressão. Então você tem duas perguntas difíceis que Abacuque está fazendo para Deus. Talvez você gostaria de fazer essa pergunta para Deus. Talvez você gostaria de perguntar para Deus: por que o Senhor não me ouve? Era uma pergunta de Abacuque. Uma segunda pergunta difícil é: por que permites o mal? Por que você permite a injustiça? Por que você permite a opressão? E aí Abacuque continua dizendo assim: a pilhagem e a crueldade me afrontam. Pilhagem é quando existem saques. Existiam gente fazendo saques. E sabe quem era saqueado? O justo. E os injustos saqueavam os justos. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Parece o jornal de amanhã esse aqui. E é Abacuque, acredite. O saque e a crueldade me afronta, de modo que a contenda e a discórdia prevalecem. Por isso a lei de Deus não é seguida. Dentro da igreja, dentro da espiritualidade cristã, a lei não é seguida. As pessoas frequentam a igreja, mas não seguem a palavra. As pessoas frequentam a igreja, mas não seguem a Bíblia. As pessoas frequentam a igreja, mas não obedecem Jesus. A vida de muitas e muitas pessoas que estão dentro de igrejas está desconectada com a prática da palavra. E aí tem muita gente envergonhando o evangelho. Não é capaz de manchar o nome de Deus, porque ninguém mancha o nome de Deus. Deus não precisa ser defendido. Deus não precisa de advogados. Quando todo mundo pensa que Deus está sendo roubado na sua justiça, no seu caráter, ele lá na frente ele dá a volta e transforma todo o mal para o bem das pessoas e para a glória do seu nome. Mas olha só, o profeta continua dizendo: a lei de Deus não é seguida, a justiça nunca é executada. Caramba, a justiça não chega nunca. Olha, eu confesso para vocês que às vezes eu fico olhando notícias, e eu gosto de olhar notícias, mas
se eu continuar olhando notícias, meu coração obscurece, porque é tanta injustiça. É tanta injustiça que você começa a duvidar de que vai haver justiça. E o Abacuque estava pensando a mesma coisa. Pois o ímpio, diz aqui, olha, pois o ímpio cerca o justo. O ímpio, o bandido, o mau caráter, o injusto, ele cerca o justo. Esse é o motivo da perversão da justiça. A justiça está sendo pervertida. Eu li para vocês Abacuque de 1 ao 4. Então existem muitas perguntas que às vezes a gente acha que não pode fazer para Deus. Será? Abacuque, o livro de Abacuque, ele nos permite entrar no espaço sagrado das perguntas difíceis. As perguntas difíceis são aquelas que não nascem da rebeldia. Veja bem, o profeta Abacuque não estava rebelde contra Deus. Ele tinha perguntas justas. E já já eu vou falar com vocês sobre por que Abacuque fazia essas perguntas. E o que Deus achava dessas perguntas. E quando a gente não faz essas perguntas, que tipo de gente a gente é? Quando a gente silencia diante da injustiça, quando a gente silencia diante daquilo que é podre, daquilo que é mal, daquilo que é torto, daquilo que é imoral, daquilo que é injusto, quando a gente silencia e finge que não está acontecendo nada, que tipo de gente a gente se torna? Que tipo de cristão a gente é quando a gente se cala? Abacuque fez as perguntas dele, mas a pergunta de Abacuque não nasceu da rebeldia, mas da dor de quem crê em Deus. Quem crê em Deus sofre com injustiça, não só na sua vida. Quem crê em Deus sofre com a injustiça que é praticada no seu país. Quem crê em Deus sofre com a injustiça que é praticada com o vizinho. Quem crê em Deus sofre com a injustiça que é praticada com os animais. Quem crê em Deus sofre com a injustiça que é praticada contra as crianças. Quem crê em Deus sofre com a injustiça e com a maldade que é praticada contra as mulheres, contra os homens de bem, corretos, éticos, morais, retos. E quem crê em Deus e vê a injustiça sendo praticada contra pessoas retas, causa dor. E é exatamente isso, e é exatamente por isso que Abacuque estava sofrendo. Ele estava sofrendo por ver o mundo fora de lugar. Eu olho para o nosso mundo, eu olho para o nosso país, eu olho para o nosso Brasil, parece que as coisas estão fora de lugar. Não está no lugar certo. Você olha para a sua casa às vezes e você fala, a minha casa não está no lugar certo. E eu não estou falando do telhado. Eu não estou falando da coluna da sua casa. Eu não estou falando da parede da sua casa. Eu estou falando da sua vida dentro da sua casa, do seu negócio, da sua vida financeira, da sua vida espiritual, do seu relacionamento conjugal. Às vezes parece que a coisa está fora de lugar. E que pessoas nós somos quando a gente se cala? Quando a gente finge que não é com a gente. Há perguntas, gente, que nascem da incredulidade. Perguntas que nascem da incredulidade não merecem nem atenção. Deus não dá atenção a perguntas feitas por gente maldosa, incrédula e injusta. Não é o caso de Abacuque. Tem gente que faz pergunta do tipo, se Deus existisse, o mundo não estaria desse jeito.
Tem gente que é incrédula, tem gente que é injusta e maldosa, e tem um monte de pergunta maldosa, e Deus não dá bola para esse tipo de pergunta. Não é o caso de Abacuque. Abacuque cria em Deus. Abacuque olhou para o mundo e falou: não é possível que o mundo permaneça do jeito que está diante da verdade de que Deus é justo, é amor, é salvação, é retidão, é bondade. Há perguntas que nascem de um coração cheio de fé, porém ferido pela injustiça. Deixa eu te perguntar, a injustiça fere você? A injustiça magoa você? A injustiça, e quando eu falo injustiça, não só aquela que é praticada contra familiares seu. Não só contra aquela injustiça que é praticada contra sua vida diretamente. Praticado contra pessoas que você ama. Eu me refiro também a injustiças praticadas contra o seu povo. Brasileiro. O seu semelhante ser humano que está lá na China, que está lá na Venezuela, que está lá na África, que está lá na Filipina, que está nos Estados Unidos, que está na Coreia, que está whatever, seja onde for. Será que isso causa em você sofrimento por ver pessoas sendo injustiçadas? Porque existem perguntas que brotam de um coração cheio de fé, mas ferido pela injustiça. E não é errado, eu vou falar sobre isso também, não é errado ter perguntas de um coração ferido, porém cheio de fé. Que era o caso de Abacuque. Abacuque não é um profeta distante de Deus, é alguém próximo de Deus. É alguém que andava com Deus. É alguém que amava Deus. O profeta Abacuque amava Deus. Abacuque era um cara comprometido com Deus. E é justamente porque ele era um homem comprometido com Deus que ele não consegue aceitar um mundo que contradiz o caráter de Deus. Como é que pode esse mundo contrariar o caráter de Deus, a bondade de Deus, a retidão de Deus? Abacuque olha para a realidade. Você enxerga a realidade que está ao seu redor? Ou você finge que não é com você? Ou só o que importa é a nossa realidade? Será que só o que importa é a nossa realidade? Ou a gente se aflige com a realidade que está ao redor da gente? Porque Deus permite que a gente esteja aqui nesse planeta para a gente abrir a nossa boca contra a injustiça, contra este mundo que estão praticando neste país, neste mundo. E Abacuque ele olha para a realidade, o que ele vê? O que ele vê? Abacuque vê violência que não é punida. Abacuque vê injustiça que virou normalidade. Abacuque vê o quê? Ele vê opressão que venceu a verdade. A verdade foi embora. E Abacuque está vendo isso. Abacuque vê a lei de Deus sendo distorcida ao invés de vivida. Então surgem algumas perguntas na cabeça de Abacuque que atravessam os séculos e chegam até você. Chegam até você, chega até você, chega até nós, chega até você. Abacuque formula perguntas que passam os séculos e vêm até a gente nessa noite. E quais são as perguntas? As perguntas difíceis de Abacuque. Senhor, quanto tempo mais? Você e eu precisamos olhar para a nossa vida, mas não só para a nossa vida, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa vizinhança,
E nós podemos fazer a pergunta: Senhor, quanto tempo mais? Mas não é uma pergunta ofensiva, incrédula e rancorosa. É uma pergunta de alguém que confia. Quanto tempo mais, Senhor? Essa era a primeira pergunta. Quanto tempo mais? Você já olhou para a sua vida e avaliou a jornada da sua vida e perguntou: puxa, quanto tempo mais isso, Senhor? Outra pergunta de Abacuque era: por que me fazes ver a opressão, a injustiça, o erro, a distorção, a pilhagem, o assalto, a miséria, a fome, o estupro, a maldade? Por que me fazes ver? Pensa nisso. Por que será que Deus permite que seus olhos e os meus enxerguem injustiça? Você já parou para pensar nisso? Será que é por acaso que Deus permite que você e eu vejamos injustiça? O que os olhos de Jesus viram no tempo dele? O que os olhos de Jesus enxergaram no tempo dele? Será que Jesus só viu um jardim florido, frutos e flores e tudo maravilhoso? Não, senhoras, não, senhores, não, amigos. Jesus viu justiça depravada, gente depravada, ele viu o mal encarnado, ele viu opressão, roubo, pilhagem, e foi justamente para esse mundo que ele decidiu vir. Engraçado que Jesus decidiu vir para esse mundo distorcido. A gente não vê a hora de sair dessa situação. Por que será que Deus permite que seus olhos e os meus vejam a injustiça? À toa? Só para você assistir na TV? Deus não permite que a gente veja a injustiça só para a gente assistir na TV, no Twitter, no X, no X, no Instagram. E eu fico um pouco preocupado com o Instagram às vezes, sabia? Um desabafo rápido agora. Eu fico meio preocupado com o Instagram, sabe por quê? Porque o Instagram é o seguinte: na maior parte do tempo você deve fazer isso, as pessoas elas rolam aquela parte que passa um monte de coisa. E de repente vem notícias ruins, de injustiça, de maldade, reportagens mostrando que tem aí na sua barba coisas erradas. Só que depois vem a receita de um parmegiana. Depois vem um lugar magnífico no Caribe, uma praia de águas cristalinas. Depois você gira, vem uma criança que foi estuprada. A criança é estuprada não sei aonde, em tal lugar. Aí você gira e vem lá a receita de um bolo feito com banana nanica prensada, para você não engordar. Então me preocupa às vezes o Instagram, porque do jeito que vem coisa ruim, vem coisa boa e a gente vai girando, a gente quer se livrar. Você já percebeu que você tem a tendência de girar mais rápido a notícia ruim e ficar mais tempo na coisa bonitinha? A gente quer se livrar das coisas ruins, enfiar debaixo do tapete, fingir que não é com a gente e que não existe. E Abacuque está dizendo: por que o Senhor me faz ver o erro, a violência? Tem que ter uma resposta. Outra pergunta dele é: por que permites a injustiça e a opressão? Por que, Senhor? Não é possível que Deus não esteja participando e vendo tudo isso. Ah, Deus não está vendo nada. Ah, Deus não permitiu isso está fora do controle de Deus. A opressão, a injustiça, o mal, o erro, está fora de controle. Deus perdeu o controle do mundo. Será que Deus perdeu o controle do mundo? Não, Deus não perdeu o controle do mundo. Será que Deus perdeu o controle da sua vida? Não, Deus não perdeu o controle da sua vida, ainda que você e eu tenhamos perdido o controle da nossa vida. Mas Deus não perde o controle de nada. De nada. Essa é a pergunta de quem
A gente às vezes acha que abandonou Deus, mas não é o caso de Abacuque. Abacuque não abandonou Deus. É o clamor, é o grito de quem esperava mais de um Deus justo. É o clamor de alguém que esperava mais de um Deus santo. É o clamor de alguém que esperava mais de um Deus presente. Abacuque sabia que Deus era justo, ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que Deus era santo, e ele sabia que Deus estava presente ali. E ele esperava que aquelas coisas não continuassem, porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é fiel, porque Deus está presente aqui. Não é possível que isso continue. E quer saber? O clamor de Abacuque está certo. O que está fora de lugar não é a mente de Abacuque. O que está fora de lugar não é o coração de Abacuque. O que está fora de lugar é o mundo. O que está fora de lugar são as pessoas. O que está fora de lugar são as prioridades das pessoas. O que está fora de lugar são as ideias das pessoas. O que está fora de lugar são as práticas das pessoas. Mas Deus não está fora de lugar, nem o profeta Abacuque estava fora de lugar. Você que está me ouvindo aqui nessa igreja, nessa noite, você não está fora de lugar em perguntar para Deus: Deus, até quando? Deus, por que eu estou vendo tanta injustiça? Deus, por que? Se o Senhor é tão santo. Abacuque nos ensina algumas coisas muito importantes, essenciais. Se você quer viver uma vida equilibrada com Deus, se eu e você queremos viver uma vida equilibrada com Deus, mas não somente equilibrada, mas vencedora, se nós queremos viver uma vida com Deus equilibrada, vencedora, coerente, forte, justa, reta, mas perseverante, confiante, cheia de fé, num mundo tão mal, você precisa aprender com Abacuque. Eu preciso aprender com Abacuque. Deus não se ofende com perguntas difíceis. Será que eu posso fazer uma pergunta para Deus? Sim, você pode fazer qualquer pergunta para Deus. Já parou para pensar nisso? Você pode fazer qualquer pergunta para Deus. Porque tem gente que acha que não pode falar certas coisas com Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer um negócio aqui. Se você acha que não pode falar, deixa eu te dizer, Deus lê pensamentos. Deixa eu te lembrar um troço aqui. Deus lê pensamentos. Quer ficar mais chocada? Quer ficar mais chocado? Deus não só lê pensamentos. Antes que a palavra chegue na sua mente, Ele já sabe o que você vai pensar. Uau! Uau! É isso que o salmista escreveu: ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. É melhor a gente pensar como Paulo no cântico de Romanos 11. Tal conhecimento é extraordinário demais para mim. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi que deu a Deus para que Ele tenha que retribuir? Porque tudo, toda glória, todo poder, todo conhecimento, toda sabedoria, pertence ao nosso Deus para sempre. Então, se eu e você queremos viver uma vida equilibrada, positiva, firme, confiante, sem abandonar a fé, você precisa entender duas coisas: Deus e o mundo. Deus não se ofende com perguntas difíceis. Mas Deus não se ofende com perguntas difíceis quando vem de um coração que crê.
Deus não se ofende com perguntas difíceis quando vem de um coração que confia nele. Deus não se ofende com perguntas difíceis quando alguém quer conhecer a verdade de verdade. Deus não se ofende com perguntas difíceis quando essas perguntas vêm de alguém que descansa nele. E aqui, olha só, nesse texto que eu estou pregando para vocês nessa noite, aqui é que está a tensão do texto. Qual que é a contradição? O que está fora de lugar aqui? A questão é a seguinte: como um Deus justo pode tolerar o mal? Essa é a grande questão. Como um Deus justo pode tolerar gente praticando mal? Como um Deus de amor pode tolerar a maldade ser feita constantemente ao nosso redor? Esse é o grande problema. Esse é o problema que estava na cabeça de Abacuque. Como um Deus justo tolera a injustiça? Como um Deus justo tolera o mal? Como um Deus de amor tolera o mal? E a primeira grande lição é essa: a Deus viver o mundo fora de lugar. Abacuque disse: até quando gritarei a ti, clamarei por ajuda, e o Senhor não ouvirá? Abacuque está sofrendo porque Deus parece que está em silêncio. Diga, Deus parece que está em silêncio. Diga a palavra parece. Não se esqueça disso. Parece que Deus está em silêncio, mas só parece. Só parece. Minha irmã, parece que Deus está em silêncio na sua vida, mas não está. Parece que Deus não está te ouvindo, mas Ele está. Parece que Ele não está fazendo nada, mas Ele está fazendo tudo. Só parece. Abacuque sofre porque o clamor não recebe resposta. Abacuque não recebia resposta. Abacuque está sofrendo porque o sofrimento estava prolongando. Senhor meu Deus, mas quanto tempo mais isso vai continuar acontecendo com essa pessoa, com essa situação? Quanto tempo mais? O tempo está na mão, não de Cronos, o deus da mitologia do tempo, Cronos. O tempo está na mão do Deus Criador atemporal, que vive na eternidade e existe desde sempre. E não muda, imutável e todo-poderoso. O tempo está na mão do Deus Kairos, que é o nosso Pai. E nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o Cronos, não é o tempo do relógio. O tempo de Deus e o modo de Deus é diferente do seu tempo e do seu modo. O problema não é apenas o mal existir. O mal existir não é o problema. O problema é o mal persistir sem aparente intervenção. Parece que Deus não está fazendo nada. Esse é que é o problema. O mal existe, tá bom, mas se tivesse alguém lá acabando com o mal, sabe aquela sensação que brota na sua cabeça e na minha de vez em quando? A gente vê injustiça, e aí você fica torcendo, não espera a hora daquele sujeito ir para a cadeia. E é isso aí que está, esse aí é o problema. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Quando a gente vê injustiça, Deus quer que você não se cale, mas que se posicione. Mas Deus não quer só que você fale e se posicione, Ele quer que você ame. E Ele não quer que você ame só um lado, Ele quer que você ame todos.
E por quê? Porque Ele ama todos. Porque se Deus ama uns e aborrece de outros, Ele não é amor. E nós precisamos entender que Deus não está de um lado e com raiva do outro. Deus não está com raiva de uns e ama outros. Deus ama todos. E por que Deus ama todos? Porque Deus não tem amor. Igual você e eu, nós temos amor. Deus não tem amor. Deus é a própria existência e essência do amor. Deus é amor. Deus não consegue sentir ódio. Dá para imaginar isso? O meu Deus e o seu Deus, diz a Bíblia que Jesus disse, porque Deus é amor. Deus não pode sentir ódio. Então Deus ama. E quando a gente não entende isso, a gente fica querendo o bem de alguns e o mal de outros, e isso é o problema. Nós precisamos querer o bem de todos. Esse é o coração de Deus. Amém ou não? A fé madura não ignora o sofrimento, nem o seu, nem o dos outros. E o que a fé madura faz quando vê o sofrimento seu e dos outros? Ela pega o sofrimento e faz o que Abacuque fez, leva para Deus. O que você faz quando você sofre? Você sai reclamando, murmurando, falando para todo mundo, culpando os outros, ou você leva para Deus? Porque Abacuque está nos ensinando que quando a gente vê o mal, a gente não tem autorização para ficar falando mal do mal. Não é para a gente ficar falando mal do mal. Não é para a gente ficar falando mal de quem faz mal. Pastor, mas quem faz mal não merece o mal? Não. Porque se alguém que faz o mal merece o mal, você não estaria salvo. Eu não estaria salvo. E eu só estou salvo e garantido em Cristo porque Deus me amou sendo mal. E a gente precisa aprender essa lição. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Nós precisamos amar as pessoas e parar de falar dos problemas e do mal e do sofrimento para tudo quanto é canto. Você quer ajuda de quem? Escute, você quer ajuda de quem? Você quer ajuda do seu vizinho, daquele político, daquela pessoa rica? Você quer ajuda de quem? Porque se você ficar falando mal para todo mundo daquilo que é mal, você vai ter um monte de gente que vai concordar com você. Beleza, só que você não tem o respaldo de Deus. Nós não temos autorização de falar mal de quem faz mal. Nós precisamos pegar o mal e fazer como Abacuque e apresentar a Deus. Senhor, por que me fazes ver o mal? Senhor, por que me fazes ver o mal? Para quem você leva seu sofrimento? Para quem você leva a sua dor? Para quem você leva as suas crises? Aprenda a levar a Deus, e não a vizinha, a Deus. Segundo, existe um conflito entre a realidade e o caráter de Deus. Você precisa entender isso. Uma coisa é o mundo que você vive, outra coisa é quem Deus é. Não confunda isso. Entenda que existe uma guerra entre o que Deus é e esse mundo. Esse mundo é o mundo da realidade injusta. Esse mundo é o mundo mau. Quando Jesus veio, a Bíblia não diz que a luz brilhou naquilo que já brilhava. Quando Jesus nasceu, o texto diz que a luz brilhou nas trevas. Trevas. Esse mundo é um mundo de trevas. Você está esperando o que desse mundo? O que você está esperando desse mundo? Você não pode esperar nada desse mundo, você tem que esperar tudo de Deus. Por isso que Abacuque foi falar com Deus, porque ele esperava tudo de Deus.
Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a opressão e o erro? Abacuque conhece o caráter de Deus, mas o mundo não reflete o caráter de Deus. Você precisa entender. Diga comigo assim, olha, eu vivo num mundo imperfeito. Injusto. Parem de achar que esse mundo tem que ser justo. Parem de esperar justiça no lugar errado. O mundo não vai oferecer para você o que só Deus pode te oferecer. E nós precisamos entender isso. E você precisa levar as injustiças diante de Deus. E eu também. Violência, contenda, discórdia dominam. E isso gera uma pergunta ainda mais dolorosa. Como um Deus santo pode suportar tudo isso? O sofrimento se torna mais pesado quando ele contradiz o caráter e a soberania de Deus. É por isso que você sofre. Porque você vem no culto aqui e me ouve pregar isso, aí você vai lá para o dia a dia e você vê injustiça e coisas difíceis e falcatruas, etc e tal. Você é tentado a fazer igual ou brigar com quem é injusto. Você não tem nem que fazer igual nem brigar com quem é injusto. Você tem que levar a injustiça diante de Deus. Diante de Deus. Amém? Sim ou não? Terceiro, quando a lei de Deus perde a força, esse é um problema sério. Por quê? Porque aonde se espera que tenha justiça? Na igreja. Aonde se espera que tenha verdade? Na igreja. Aonde se espera que tenha amor? Na igreja. Aonde se espera que tenha equilíbrio? Na igreja. Aonde se espera que tenha santidade? Na igreja. Aonde se espera que tenha perdão? Na igreja. Aonde se espera que tenha tolerância? Na igreja. Aonde se espera que tenha equilíbrio e amor fraternal? Na igreja. A igreja é o único lugar na face da terra que a gente pode esperar a presença de um Deus bom, justo se manifestando. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja. Mas quando ela não mostra isso, aí vira um problemão. Quando a igreja e a lei de Deus perde a força, aí vira problema. Aí sim a coisa está ruim. Quando a igreja que deveria amar não ama. Quando a igreja que deveria ser santa não é. Quando a igreja que deveria andar na verdade está mentindo igual. Aí virou problema sério. Gente, nós precisamos entender que o problema do mundo, do nosso país, da nossa cidade, não é só social, é espiritual. O problema é espiritual. A lei não está guiando mais o povo. A justiça já foi corrompida. O ímpio cerca o justo. Até dentro de igreja tem gente que toca no justo. É capaz de falar cada besteira para gente justa. Agredir o justo. Por quê? Isso dentro da igreja. Isso precisa parar. Isso gera cada vez mais sensação de que a vaca foi para o brejo mesmo. A religião sem transformação não serve para nada, gente. Religião sem transformação não serve para nada. Quando a palavra de Deus perde autoridade, o caos se instala. Que a palavra de Deus não perca autoridade na sua vida. Que a palavra de Deus não perca autoridade na sua casa. Que a palavra de Deus não perca autoridade nessa igreja e nenhuma igreja no planeta Terra. Que a palavra não perca autoridade no seu negócio, na vida financeira. Que a palavra de Deus seja seu guia, sua força, sua fonte de ânimo. Gente, para a gente finalizar, perguntar não é pecar.
Pode perguntar o que quiser, desde que você continue crendo em Deus. Você não pode fazer o silêncio do cínico. Sabe o que é o silêncio do cínico? O silêncio do cínico é o seguinte: o mundo está caindo no precipício, não é comigo. O que importa é só a minha vida, vou viver só o meu mundo, vou cuidar só da minha vida. Esse é o silêncio do cínico, não é de fé. Perguntar, como Abacuque perguntou, não é pecado. Se vem de um coração que crê e que busca e que espera o melhor de Deus. Abacuque não se voltou contra Deus. Abacuque se voltou para Deus. Quando você sofre, e quando muita gente sofre, ela se volta contra Deus. Abacuque não se voltou contra Deus. Abacuque se voltou para Deus. E aí, Deus, o que está pegando? O que eu faço? Abacuque não murmura contra o povo. Abacuque não acusa Deus diante dos homens. Abacuque fala de Deus para Deus. Tu és justo, Deus. Abacuque fala de Deus para Deus. Tu és santo, tu és maravilhoso, o Senhor é poderoso. Ele fala de Deus para Deus. Ele não fala contra Deus. Tá bom, para fechar, 3 coisas muito práticas. O que você e eu devemos fazer com as nossas perguntas difíceis? Com o mal que está perto de você? Com as injustiças que te rodeiam? Com as coisas ruins que estão na sua vida, ao seu redor? O que eu e você precisamos fazer? 3 coisas. Primeiro, leve suas perguntas para Deus e não para longe dele. Leve suas perguntas para Deus e não para longe dele. Não é para ficar levando para longe de Deus. Leve sua pergunta, leve seu sofrimento, leve a sua angústia para Deus. Segundo, não confunda silêncio com ausência ou inatividade de Deus. Não confunda silêncio com ausência de Deus ou inatividade de Deus. Deus não está ausente na sua vida, nem tampouco está inativo. Ele está presente na minha e na sua vida e Ele está trabalhando no silêncio. Terceiro, e isso aqui é poderoso, e eu espero que você suporte. Terceiro e último. Espere respostas de Deus. Oh, glória! Mas também espere transformação. Espere respostas de Deus, mas também espere transformação. Aqui no livro de Abacuque, Deus não muda apenas as circunstâncias. Deus muda o profeta. Essas coisas que estão acontecendo na minha vida e na sua vida, essas coisas que estão ao seu redor e ao meu redor, essas coisas que estão diante dos seus olhos e diante dos meus olhos, essas coisas que estão cercando você e a mim, tudo isso que te aflige, será mudado pela glória, pelo poder e pela graça e pelo amor de Deus. Mas Deus não quer mudar só a circunstância, Deus vai mudar você. E olha só, o profeta Abacuque, que começou perguntando: até quando eu vou gritar sem que haja salvação e sem que o Senhor ouça? Ele começou assim, capítulo 1, verso 1. Mas ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. O mesmo profeta que começa dizendo: onde está o Senhor? Ele termina dizendo: eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça. Que você e eu possamos ir para o nosso dia a dia, não importando o que aconteça, mantendo a nossa fé confiante, firme e dizendo: pode parecer que Deus não está, pode parecer que Ele não está ouvindo, pode parecer que Ele não está fazendo nada, mas eu sei quem é Deus e Ele vai alegrar a minha vida. Eu confio, eu espero nele.
Amém. Não sei o que está passando em você, nem na sua vida, mas eu quero desafiar você a lembrar que Deus está presente na sua vida, está presente no Brasil. Eu não ia ler, mas tem um texto em Abacuque que diz assim, no meio da visão dele, ele diz assim, Deus revela para ele, e ele diz, pois a terra, vamos dizer todo mundo junto, diga comigo, pois a terra, e coloca a sua vida, diga, pois a terra, e a minha vida se encherá do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Foi isso que Abacuque disse no meio de tudo isso. Ele disse, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Mantenha essa fé, meu irmão. Não fraqueje, não vacile, fique firme, porque pode parecer que não, mas Ele está presente. Pode parecer que não, mas Ele está trabalhando. E a sua vida será cheia da glória de Deus. Esse Brasil será cheio da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse Brasil será cheio não vai imperar o mal, vai imperar a glória do Todo-Poderoso. Creia nisso com o espírito cheio de fé. E creia nisso na sua vida, em nome de Jesus. Agora sim podemos aplaudir bem forte o Senhor.